crentes mais antigos conhecem muito bem o cântico Obra Santa do Espírito. E esses dias eu fiquei a pensar nesse hino, a Obra Santa do Espírito, de Rosivaldo de Araújo, e saí a pesquisar sobre como surgiu o cântico, que a mim me interessa a origem do cântico, como é que o autor se sentiu ao escrever um cântico, qual é a inspiração que veio para ele. Então, como eu tenho sempre em minha mente aquela frase, cada avivamento traz sua própria enologia. Eu li em algum livro de história, não sei se na obra de Philip Schaff ou na de Abe Bruce, ou foi em Robert Guy McCutcheon que escreveu Hinos na Vida dos Homens, Hymns in the Lives of Men, não me recordo agora. Mas essa verdade é uma verdade muito interessante. Cada avivamento traz sua própria enologia. Eu nada encontrei sobre o autor e a autoria do cântico no Sr. Google. Apenas notas dispersas dos que gravaram o cântico, Aparecido de Souza, Luiz de Carvalho. E aí, olhando para minha prateleira de livros, essas que aparecem aqui no fundo, vi ali que eu tinha o livro História dos Batistas Nacionais. Na realidade, a história dos batistas brasileiros, ela é analisada desde o progresso daquela denominação, quando começou a primeira Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste, em 10 de setembro de 1871. Eu conheci aquele templo, fica bem no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste. E aquela igreja foi fundada por missionários que vieram para atender os americanos, que migraram para o Brasil por causa da Guerra Civil Americana. O templo ainda está lá. Mas vamos aos fatos. Um vento de avivamento começou a soprar no Brasil, e como todo avivamento não tem dono, esse também não. No entanto, uma missionária, Rosalie Appleby, eu não sei se é Appleby ou Appleby, esses nomes americanos eu não sei pronunciar direito. Ela teve papel principal ao lado do pastor José Rego do Nascimento, pastor da Igreja Batista Lagoinha na ocasião. Aliás, eu herdei alguns livros que eram do José Rego do Nascimento e que me foram doados pelo Márcio Valadão, da Igreja Batista Lagoinha, isso lá na década de início dos anos 90. E os dois, tanto a Rosalie Appleby como o José Rego do Nascimento, ele, especialmente o José Rego, começou um programa de rádio chamado Renovação Espiritual na Rádio Guarani de Belo Horizonte, apesar de que naquela época as emissoras de rádio eram pressionadas pela Igreja Católica a não aceitarem programas dos evangélicos. Mas na década de 60, o Espírito Santo começou a varrer com seu poder as igrejas batistas, presbiterianas, congregacionais, metodistas, luteranas, e se espalhou como fogo em capinzal seco. Eu conheci um desses próceres, um desses homens que foi importante, que foi David Duplessis. Eu o ouvia pregar muitas vezes quando residia nos Estados Unidos. Mas vamos à história do hino, Obra Santa do Espírito, contada pela pena do próprio autor do livro em questão. Foi em Recife, no inverno de 1965, que tudo aconteceu no Seminário Batista do Norte. Veja como é interessante a história. O pastor Darcy Reis, um dos alunos, havia sido curado milagrosamente de uma úlcera no estômago e voltaram ao seminário, vibrando de entusiasmo com a renovação espiritual. Os seminaristas também começaram a buscar um avivamento para suas vidas, cansados que estavam de cultos formais e sem vida. A direção do seminário tentou estancar o avivamento e proibiu as reuniões de oração nos quartos, exigindo que os alunos assinassem um documento negando a obra do Espírito Santo, se quisessem continuar estudando no seminário teológico.
E o pastor Darcy Reis foi um dos que não assinou. E agora vem o relato de Rosivaldo de Araújo. Ele diz assim, abre aspas, fui ao seminário naquela manhã tomar conhecimento dos fatos. Como chefe da renovação, teria de estar informado de tudo. Eu pastoreava a segunda igreja batista da Casa Amarela, em Recife. Ao entrar no pátio, fui cercado por ex-colegas, amigos e alunos que me conheciam. Você soube do ocorrido? Eu perguntei, como vocês estão reagindo? Estamos orando, glória a Deus. Eu respondi, ninguém detém. Mas, pastor Rosivaldo, eu fui expulso, e agora? O Darcy, ânimo, ninguém detém, esta causa é do Senhor. E continua o autor. Saí dali, tomei o ônibus e comecei a cantarolar. Ninguém detém é a obra santa. Ninguém detém é a obra santa. Nem Satã ou o mundo todo é onde apagar esse ardor. Ninguém detém é a obra santa. Esta causa é do Senhor. Passei o resto da manhã cantando e cantarolando e pedi a minha esposa para gravar a fim de não esquecer. Estava pronto ali o hino Obra Santa do Espírito. A partir dali cantamos na reunião de pastores na segunda Igreja Batista Casa Amarela. Depois cantamos com a igreja e a banda dos Fuzileiros Navais do Recife, dirigida por um membro da Igreja Pentecostal, que preparou a música e estreou o hino no Teatro do Parque, em Recife, em 2 encontros, com a presença do pastor Enéas Tonini, que era o orador. A canção foi logo gravada pelo cantor Aparecido de Souza e depois por Luiz de Carvalho, que eliminou a estrofe que falava, falava sobre o batismo no Espírito Santo, no Espírito batizando. O LP foi um dos mais vendidos na carreira de Luiz de Carvalho e é a música que você tem ao fundo. Eis aí a história de como surgiu o cântico Obra Santa do Espírito. Deus abençoe, até uma próxima. O mundo todo pode apagar esse ardor. Ninguém detém, é obra santa.